prosseguimento dessa história, testemunhas de Jesus como Messias. Testemunhas de Jesus como Filho de Deus, como Messias. Então nós estamos estudando histórias, pessoas desse livro que reconheceram, viram, presenciaram Jesus como Messias, dando provas indiscutíveis que ele era Messias. Então, ontem nós vimos sobre os dois primeiros discípulos de Jesus, esses dois, que eram André e João, que depois chamaram Pedro para fazer parte. E em seguida, nós vamos ver aqui sobre Filipe e Natanael. Filipe, como foi que ele foi chamado? Verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu, João 1,43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Pronto. Jesus só viu Filipe e disse, siga-me. Às vezes a gente não entende o chamado de Deus, hein? Às vezes a gente acha que, por que Deus está me chamando? Por que Deus me chamou agora? Por que Deus me chamou? Como ele me chama? Como é que ele me chama? Às vezes a gente não entende o chamado de Deus, mas ele sabe quem você é. Às vezes você pode ser incapacitado, às vezes você pode não saber falar, às vezes você pode não saber, não conhecer toda a Bíblia, não ter todo o conhecimento necessário. Você pode ter várias deficiências, várias limitações, mas Deus enxerga em você aquilo que você pode se tornar, se você permitir que Ele age na sua vida. Ele não vê você somente o agora, como você está agora. Ele vê o seu futuro. Eu posso pegar essa pessoa e transformar ela num grande pregador. Eu posso pegar essa pessoa que mal sabe falar e transformar ela num grande orador, num cantor. Eu posso fazer essa pessoa aqui que não lembra de nada, que às vezes nem sabe ler direito, em alguém que decora textos, alguém que tem um grande domínio da palavra. Deus olha para você e vê no que você pode se tornar. Amém. Então, é assim que é o chamado de Deus. Eu vou pegar essa pessoa porque eu sei que se eu chamar essa pessoa, ela vai me dar bons frutos. Essa pessoa vai produzir um grande resultado para a obra de Deus. Então, Jesus encontrou Filipe, do nada, ele disse, siga-me. E Filipe não contestou, Filipe não apresentou nenhuma objeção, Filipe só foi, só seguiu. Aí, verso 44. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Internet trava. Mãe, travou aí pra você? Parou para vocês? Travou. Parou. Parou. Davi, o seu áudio parou. Congelou Esse você. Filipe era de Não tá saindo Betsaida, nada. de André de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vamos ler o verso 44, que é o verso que ele estava lendo, ele volta já. Deve ter sido o notebook dele que carrega. Voltei, irmãos. Arroz, Então, a gente já estava indo para o alternativo. pronto, voltei. Tô que nem aquelas sessões de descarrego que a pessoa, quando o pastor bota a mão assim, sai! Aí ele volta, voltei, irmão, voltei. E hoje, voltei agora. Então, o que acontece? Jesus chamou Filipe, aí Filipe disse, eu vou, siga-me. Aí, olha o que Filipe fez, verso 45. Filipe encontrou Natanael, ele disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aqui tem um detalhe escondido que é muito importante. Jesus chamou Filipe, e Filipe achou tão bom seguir Jesus, Filipe viu em Jesus uma coisa tão boa, tão diferente, que disse, eu não posso guardar isso só para mim. Essa experiência é tão boa que eu preciso dividir com alguém.
E ele pensou no melhor amigo dele. Eu vou atrás de Natanael. Vou atrás de Natanael. Se seguir Jesus é tão bom para mim, meu melhor amigo precisa saber disso. Então ele correu atrás de Natanael e foi contar: olha, nós achamos o cara, achamos o Messias. A pessoa que estava esperando esse tempo todinho, pronto, apareceu. Você estava esperando o Messias, eu estava esperando o Messias e agora eu achei. Vamos conhecer ele? Vamos atrás dele? Agora eu tenho um negócio. Tem um negócio. Ele é nazareno. O Messias é nazareno. Aí 46. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair uma coisa boa? Então olha o seguinte. A primeira fala de Natanael já mostra um problema que ele tinha, que era o preconceito. Preconceito é uma coisa que a maioria de nós carrega desde criança, talvez, ou foi desenvolvendo ao longo da vida. Às vezes, por influência dos pais, por influência da família, por influência da vida mesmo. Às vezes a gente acaba desenvolvendo preconceitos, ideias preconcebidas sobre outras pessoas. E na maioria das vezes são ideias infundadas, ideias que não, coisas que não tem nada a ver. Coisas que a gente cria só para se distanciar do outro, para se achar melhor do que o outro, para menosprezar o outro. Então Natanael tinha esse preconceito. Os judeus tinham esse preconceito. Judeus e até os próprios galileus tinham esse preconceito com o povo de Nazaré. Era como se fosse uma cidade uma cidade subdesenvolvida, uma cidade onde reinava talvez o crime, a pobreza. Então as pessoas das outras cidades menosprezavam aquele lugar. Então Natanael tinha esse preconceito. E Filipe sabia disso. Sabia que esse preconceito era uma coisa comum, né? Você vê até no próprio decorrer do Evangelho de João, quando Jesus é apresentado como Jesus de Nazaré, a povo fica: como assim? O Messias não pode vir de lá. Não tem como. Como é que ele é o Messias se ele veio de Nazaré? Não tem lógica. Para eles o Messias tinha que vir de Jerusalém, tinha que vir de um lugar assim, né? Um lugar decente. Agora, Nazaré? Então Filipe sabia: olha, para ele vencer esse preconceito, é só ele vindo e vendo. Ao final do verso 46. Filipe respondeu: venha ver, ou vem e veja. Ou seja, eu não vou nem discutir com você. Eu não vou nem argumentar por que Nazaré não é um lugar ruim, que isso não tem nada a ver. Eu só quero que você venha e veja. Então, o segredo para a gente vencer o preconceito é a convivência. O segredo para a gente mudar uma ideia preconcebida é a gente indo conferir, a gente indo ver e vendo que aquilo não é do jeito que a gente estava pensando. Então, tem várias pessoas que têm esse receio com relação à verdade, têm esse receio com relação a Jesus, mas quando a gente conhece Jesus, todas as nossas ideias, todos aqueles padrões, todos aqueles rótulos que a gente colocou na cabeça, todos eles vão embora. E no dia a dia também é assim. Na convivência, a gente vai perdendo todos os preconceitos que a gente tem na nossa cabeça. Então, Natanael, pela amizade que ele tinha com Filipe, Natanael decidiu ir e ver Jesus. Veja, uma das melhores maneiras de a gente trazer pessoas para a igreja é através de amizade. Se eu tenho muita amizade com a pessoa por consideração a mim, a pessoa vem. Então, por isso que o método de Jesus, para conquistar pessoas, era fazer amizade com as pessoas primeiro. É a gente se enturmar com elas, conhecer a linguagem delas, saber o que elas gostam, o que elas não gostam, conhecer ali a pessoa, ganhar a confiança dela e então chamar para a igreja, chamar para seguir Jesus. Então a amizade é uma coisa que une as pessoas, é uma coisa que liga cada uma das pessoas. Então Filipe chamou Natanael, já era um missionário. Ele conheceu Jesus e achou que seu melhor amigo deveria conhecer também. E aí o seu melhor amigo, apesar dos preconceitos, foi motivado pela amizade. Mas agora o ponto que eu queria destacar aqui, ponto muito importante para encerrar a mensagem de hoje, é o momento em que Jesus vê Natanael. Olha o verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em que não existe fingimento algum. Olha só, a primeira vez que Natanael se refere a Jesus já é com preconceito, já é com descaso, já é com desprezo. Esse aí é o Messias?
ele vem de Nazaré, e de Nazaré pode vir uma coisa boa, e a primeira vez que Jesus se refere a Natanael é com um elogio. Poucas vezes Jesus elogia as pessoas. No livro de João ele elogia várias vezes. Ele elogia o centurião, esse oficial aqui do rei. Em outro livro ele elogia o centurião, que nem Israel ele viu. E aqui ele elogia Natanael. Então, por mais que as pessoas zombem, blasfemem de Deus, por mais que às vezes a gente manche o nome dele, às vezes a gente zombe do seu caráter, Deus nunca nos deprecia. Deus nunca deprecia você. Ele nunca vai zombar de você. Ele nunca vai menosprezar você. Ele nunca vai fazer isso. Por mais que Natanael tivesse esse preconceito com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é elogiar ele. Então nós podemos ter certeza, né, que nós temos um Deus que nunca nos abandona, um Deus que nunca nos despreza, nunca coloca a gente de escanteio e que nunca nos diminui. Ele sempre procura nos elevar, ele sempre procura nos desenvolver para ficar do jeito que ele gosta, do jeito que é o plano dele. Essa é a vontade de Deus. E para terminar, o ponto que eu queria chamar a atenção é aí, verso 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Rapaz. E com isso, verso 49, então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor, Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Gente, nós temos um Deus que nos vê. Quando Jesus disse para Natanael que ele sabia, que ele via onde Natanael estava antes de se encontrar com Filipe, aí Natanael caiu em si. Esse aí é o Filho de Deus. Porque Natanael, ele estava orando. Natanael estava entregando sua vida, estava aos pés de Deus, ali debaixo daquela figueira, rogando, estava ali apresentando suas súplicas, pedindo a Deus pelo Messias, e Deus viu a oração de Natanael. Deus viu o coração dele. E Jesus viu também. E aí nesse momento Jesus afirma: olha, eu sei o que você está pedindo. Eu estou aqui como resposta à sua oração. Eu vejo você. E Deus vê cada um de nós. Por mais que os outros não vejam, por mais que os líderes não vejam, por mais que a família não veja, por mais que os amigos não consigam perceber, Deus está vendo tudo. Deus sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que é melhor para você. Então, às vezes a gente pede uma coisa, às vezes ele não atende, porque aquilo que a gente pediu não está de acordo com o plano dele para nós. Aquilo vai ser nocivo, aquilo vai ser prejudicial. Então, aquilo que ele atende, aquilo que ele faz é visando o seu bem, principalmente a sua salvação. Amém. Ele sabe e enxerga cada caso. Ele vê cada um na sua solidão, no seu desamparo. Ele vê e atende e vai agir, como diz a música, não sei quando, não sei onde, mas eu tenho a certeza que ele vai agir da melhor maneira possível. Amém. Ele é o especialista em causas perdidas. Ele é o especialista em cuidar de pessoas que aparentemente o caso delas é impossível. Ele sabe resolver cada situação. Confie que ele sabe. E ele vai transformar você. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por esse estudo da lição que nos faz aprender grandes coisas todos os dias. Sim, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter certeza que o Senhor nos enxerga, certeza de que o Senhor nos vê e quer nos transformar, quer nos mudar, quer nos curar. Fica conosco. Abençoa agora o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém.